Eu acho que talvez fosse interessante, né, a gente poder explicar um pouco melhor, o que significa essa avaliação psicológica, não é? Essa anamnese que eu me referi há pouco. O processo de avaliação psicológica, ele é, vamos dizer assim, uma das atribuições, né, mais importantes do trabalho de um psicólogo. Quer dizer, a avaliação, ela tem vários formatos, né? Ela tem vários instrumentos que podem ser usados nessa avaliação, ela pode ser composta de muitas dimensões, né? Dentro do processo avaliativo. Nós podemos fazer um laudo sobre alguma coisa da vida dessa pessoa, né? Nós podemos fazer um relatório sobre um atendimento que foi feito, nós podemos dar um atestado, né, sobre algo que aconteceu com aquela pessoa. Então, o psicólogo, né, é uma das prerrogativas da sua profissão, à medida que ele exerce essa profissão, poder emitir avaliações psicológicas. Existe, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia regula essas avaliações psicológicas. Nós temos uma resolução específica no campo da psicologia, né, da profissão de psicólogo, que regula a avaliação psicológica, né? Quais são as modalidades, quais são os instrumentos, como deve ser apresentado esse relatório, como o usuário tem acesso a essa avaliação. E também no Código de Ética Profissional nós temos uma menção específica, né, a esse processo de avaliação psicológica. Então, fazer avaliação psicológica faz parte, constitui também, né, não só a profissão de psicólogos. E no campo da educação, a avaliação psicológica ela passou a ser muito requisitada no momento em que se fazia essa pergunta, né, sobre por que a criança não aprende. Então, se tentava buscar nessa criança esse não aprender e se tentava, então, através desse processo de avaliação psicológica, justificar ou tentar descobrir as causas desse não aprender. Quais são os aspectos, né, que nós temos questionado desta avaliação psicológica? O primeiro aspecto, né, é a forma como essa avaliação tem sido feita. Ela tem sido feita geralmente num consultório, numa sala, né, de aplicação de instrumentos, né, de testes psicológicos, ou seja, a criança é retirada do seu espaço e é feita uma aplicação de determinados instrumentos ou entrevista ou alguma atividade lúdica com a criança, né, em que se interpreta, a partir de um determinado referencial teórico, as respostas dessa criança. Então, os testes psicológicos, que são instrumentos que podem ser usados na avaliação psicológica e que corriqueiramente, né, frequentemente são utilizados para essas queixas escolares, quer dizer, para crianças que apresentam dificuldades na leitura, na escrita ou alguma dificuldade que o professor identifica como de comportamento dentro da escola, né, ou de indisciplina escolar, essas crianças passam, então, a ser avaliadas por esses instrumentos que têm várias características, né? Eles podem ser instrumentos mais expressivos, em que a criança desenhe, a criança conte uma história, a criança conte uma história a partir, né, de uma fotografia que ela recebe. Existem outros tipos de instrumentos que são de inteligência, que vão avaliar, né, a chamada inteligência da criança, também através de itens que são perguntados a essa criança, ou testes que são mais projetivos, né, em que a criança se projeta em alguma situação, né, e o psicólogo vai, então, fazer uma avaliação a respeito da maneira como a criança se expressou nesta avaliação. Quer dizer, todos esses testes, né, eles foram criados para se ter uma avaliação do ponto de vista clínico e principalmente de situações que são vividas nas relações dessa criança com a sua família ou na relação da criança com o conhecimento, né?
Mas, de maneira geral, né, nenhum desses instrumentos ele é capaz de capturar, né, como se dão as relações escolares. Nós falamos há pouco que quando essa criança está entrando na escola, ela está entrando num universo muito complexo, né, de relações e de expectativas que nenhum teste psicológico consegue avaliar. Por quê? Porque o teste ele é um instrumento padronizado, ele é um instrumento feito para uma outra finalidade. Ele não é um instrumento feito para tentar entender o processo de escolarização da criança, quais são os desafios que são vividos nesse espaço, quais são as necessidades, né, que esse espaço tem e como se pode pensar uma melhoria dessas relações para que essa criança se beneficie da escola, venha aprender, venha ler, escrever, né, e ter um bom processo de escolarização. Então, esses instrumentos, né, que são usados para avaliar determinados aspectos do desenvolvimento da criança, eles são como que fotografias dessa criança, né? Então, mesmo os testes chamados de inteligência, eles têm sido muito questionados, né? Primeiro porque eles foram padronizados em populações não brasileiras, em populações principalmente norte-americanas ou europeias, que têm uma realidade social e cultural diferente da nossa. Tá? Poucos são os testes que foram padronizados para a população brasileira e que trazem, então, as peculiaridades da cultura brasileira. Né? E mesmo que trouxessem as peculiaridades dessa cultura, eles vão observar determinados aspectos da vida dessa criança que são bastante influenciados pela escolarização. Então, as perguntas que estão nos testes de inteligência, as situações em que a criança tem que responder os testes de inteligência, elas estão, sem dúvida nenhuma, atravessadas pelas informações que são oriundas da escola, né? Perguntas que na escola são ensinadas. E se essa criança, portanto, não está se beneficiando da escola, se existe uma série de entraves para que essa criança esteja aprendendo, evidentemente que ela vai ir muito mal nesse teste, né? Quer dizer, ela vai responder muito aquém do que ela responderia se ela tivesse uma excelente condição de escolarização. Então, aquilo que se chama de inteligência está, sem dúvida nenhuma, atravessado pela forma como essa criança está sendo escolarizada. Então, esse é um dos maiores questionamentos que nós temos feito aos testes de inteligência. E aos demais testes, né, que são testes projetivos ou testes gráficos, testes verbais, não é? Eles vão capturar determinadas dimensões do psiquismo da criança que são absolutamente desvinculadas do seu processo de escolarização. Não é? E se nós temos ali no processo de escolarização dificuldades a serem enfrentadas, então não faz sentido, do nosso ponto de vista, nós utilizarmos um instrumento que está voltado para uma outra situação e para avaliar outros aspectos da vida da criança que não a sua escolarização. Então nós entendemos que a melhor forma de avaliar a escolarização é sentar com o professor, conversar com ele, sentar com os pais, conversar com esses pais, conversar com essa criança, poder observar essa sala de aula, estar na escola, conviver no espaço escolar, né? Ouvir as histórias que são contadas sobre esse espaço escolar, as experiências, as práticas, os desafios que esse espaço escolar traz. Quer dizer, esse conjunto de informações é que vai nos ajudar a entender melhor essa criança que não está se beneficiando da escola, né? E não avaliar aspectos e dimensões específicas do seu desenvolvimento. Com relação à anamnese, a anamnese ela é um conjunto de perguntas, né, que é feito para os pais dessa criança, né, que vai procurar o psicólogo trazendo, não é, uma dificuldade que está sendo vivida na vida familiar ou na vida escolar dessa criança. Quando se trata, né, de uma situação escolar, o que acontece nesse processo de entrevista com os pais, né? Essa anamnese, ela é voltada principalmente para dar elementos a respeito do percurso de desenvolvimento dessa criança. Essa gravidez foi desejada, não foi? Como foi o parto? A criança andou quando? Ela falou
quando, ela tem irmãos, não tem irmãos, como é que é o dia da criança, como é que é a sua relação com seus irmãos, como é a sua relação na família, ela come de que jeito, ela tem prazer na alimentação, ela tem um sono tranquilo, não tem, ela parou, fez o controle do esfíncter quando. Então, são aspectos, não é, que foram desenvolvidos por psicólogos da área do desenvolvimento infantil e bastante centrados, não é, num certo percurso de desenvolvimento da criança que valoriza esses momentos de passagem, né, da vida da criança. Agora, a pergunta que nós sempre fazemos, né, no campo da psicologia escolar é em como isso vai nos ajudar a entender a criança que não lê e não escreve, né? A criança que não está se sentindo feliz na escola, não está bem na escola, não quer vir, não consegue acordar de manhã para ir na escola, ou a criança que chora várias vezes, ou a criança que não se sente, né, não tem amiguinhos na escola. Quer dizer, como é que isso pode nos ajudar a pensar essa escola, né? E o que a gente tem visto é que essas informações elas podem ser complementares, né? A história da criança pode nos ajudar a entender alguns aspectos da história da criança, mas essa história está sendo vivida agora, né? Ela está sendo constituída agora na escola, né? A partir de uma série de expectativas sobre essa criança. Então, é nesse espaço que nós consideramos que as perguntas devam ser feitas, né? Então, se vem uma mãe dizendo, olha, o professor encaminhou para atendimento psicológico porque o meu filho amassa o caderno dele está sempre feio, ele não consegue ter cuidado com o material escolar dele, né? Ele não para quieto, ele mexe no material escolar dos outros, ele perde o caderno, ele come o lápis, ele vai 10 vezes apontar o lápis no cesto do lixo. Quer dizer, quando essas queixas chegam ao psicólogo, o nosso trabalho no campo da psicologia escolar tem sido, vamos entender o que está configurando essa forma dessa criança agir, né? E aí nós começamos a fazer perguntas sobre essa vida escolar, né? Como é que é essa escola, como é que é essa classe, como é que ele chegou na escola, ele já passou por outras experiências, não passou. Quer dizer, nós vamos tentar entender, não é, esse universo da escolarização da criança e, a partir daí, podem surgir dificuldades familiares, podem surgir questões mais específicas com o professor, mas o foco, o centro, né, da nossa investigação é o motivo que leva esses pais a buscar o psicólogo, né? E, eventualmente, os próprios pais podem fazer algumas relações, né, com situações que foram vividas na escola, que foram vividas em casa, mas é algo que vai complementar, né, as formas de se relacionar com essa criança, que vai permitir com que ela tenha um outro lugar, né, na casa, que ela tenha um outro lugar no processo de escolarização, que ela seja vista de uma outra forma, né, tanto pelos pais, quanto por ela mesma, criança, quanto pelos professores e pelos educadores, né? Então, nós consideramos que essa forma de avaliação hoje, que nós temos construído, né, que é uma forma baseada na queixa escolar e não baseada, né, em instrumentos padronizados que vão analisar outros aspectos do desenvolvimento da criança ou outros aspectos, né, do funcionamento dessa criança. Quer dizer, que nós não precisamos desses instrumentos para entender como é que essa criança vive no espaço escolar. Então, o que nós temos construído nesse espaço? Quando a gente tem encaminhamentos da mesma escola, fazemos grupos com as crianças, utilizamos, lógico, teatro, atividades gráficas, atividades lúdicas, mas para quê? Não para avaliar se ela está fazendo certo ou errado, mas sim para pensar como é que se constitui essa relação e essa dinâmica, né, com o conhecimento, com o saber, com os desafios que são postos, né, pela tarefa que ela está fazendo, né?
nós fazemos grupos com os professores ou conversamos individualmente com esse professor para poder pensar como é que é a escola, como é que ele está se relacionando, não é, com essas crianças, e quais as expectativas que esses professores têm em relação, né, ao seu trabalho, à sua atividade docente, a escola onde ele está inserido. Quer dizer, são muitas dimensões que nós podemos pensar, conversar, entender, né, e que vão nos ajudar a compreender muitas dessas queixas que são encaminhadas ao psicólogo. Isso não quer dizer, né, que, eventualmente, algumas crianças não possam ser acompanhadas por um profissional que vá, de fato, atendê-las semanalmente, quinzenalmente, né, que vai fazer atividades específicas, que vai atender essa família, né? Mas, de maneira geral, o que a gente observa é que esta possibilidade, ela vem como um complemento, né? Ela vem como algo que vai dar um suporte a essas dificuldades que estão sendo vividas no interior do processo de escolarização. Mas elas não são a primeira, não é, abordagem que nós vamos fazer para uma criança que vem com uma queixa escolar, que vem com uma dificuldade no seu processo de escolarização. Com relação também a esses instrumentos de avaliação, né, dentre eles os testes psicológicos, a nossa crítica também tem vindo assim, muito fortemente pela utilização desses instrumentos padronizados, principalmente pelas consequências, né, que os resultados dessas avaliações trazem para a escola. Então, uma criança, né, está com dificuldade de leitura e escrita, ela vai ser encaminhada a um psicólogo, que vai aplicar uma bateria de testes padronizados e depois vai dar os resultados desse teste para os pais, né? E geralmente, né, qualquer teste psicológico, ele vai apresentar uma série de resultados, né, que são específicos da vida dessa criança. Então, algumas dificuldades que vão ser apresentadas na relação familiar, ou alguma dificuldade, né, da criança que vai aparecer no teste de inteligência, ela vai ter um nível de inteligência que não é, né, mediano, esperado pela média da população, ou ela vai apresentar, né, uma série de desenhos que não são bem realizados por ela, então e o traçado dela vai demonstrar que ela pode ter uma suspeita de um problema neurológico. Então, uma série, né, de suspeitas que começam a aparecer sobre a criança e que vão, sem dúvida nenhuma, depositar sobre ela e sobre a sua família a responsabilidade sobre estas dificuldades que, quando nós olhamos para a escola e vemos essa criança na escola, entendemos que muitas dessas dificuldades, né, desses desencontros que acontecem no processo de aprendizagem dessa criança, são produzidos pela forma como essa escola está organizada, pela forma como as relações se dão, pelos instrumentos e pelas escolhas pedagógicas que são feitas, pela forma como a escola implementa a disciplina, os processos disciplinares da escola, a organização da vida diária escolar, né? Então, nós vamos ver que se nós tivéssemos uma modificação nessa forma da escola funcionar, nós teríamos imediatamente melhores resultados sobre o aprendizado dessa criança. Então, os testes, né, eles enfocam aspectos que estão muito distantes do dia a dia escolar, mas, ao mesmo tempo, trazem muitas consequências para esse dia a dia escolar. Por quê? Porque a criança vai chegar lá com um teste onde vai dizer que a inteligência dela não é tão grande quanto se imaginava que ela deveria ter. Ou seja, quais vão ser agora os investimentos que essa escola vai fazer nessa criança, numa criança que tem uma inteligência menor do que ela deveria ter, ou o esperado para a idade dela, né? Ou que ela tem dificuldades familiares que a escola não tem como lidar porque são dificuldades familiares, né? A escola não vai tratar dos problemas familiares. Então, esse desencontro, né, entre a escola e a família, ele é um desencontro que precisa ser cada vez mais superado. E ele tem que ser superado como? Não pela avaliação psicológica, mas sim pelas formas como essa relação se dá no dia a dia da escola.
Eu me lembro de um episódio, né, que aconteceu com uma das psicólogas que trabalhou no serviço de psicologia escolar, em que a professora diariamente escrevia bilhetes no caderno, né, para a mãe, dizendo que a criança não estava aprendendo, que a criança não se comportava, que a criança não ficava quieta, e para a mãe tomar providências. Aí a mãe, né, responde a esses bilhetes dizendo assim: olha, ele não escova o dente antes de dormir, ele não me obedece, ele não vai jantar na hora certa, por favor, tome providências. Né? Então essa mãe inverte a situação, ela diz assim: olha, se eu tenho que tomar conta, né, do processo pedagógico do meu filho, que em tese eu atribuiria ao professor, então, professora, venha tomar conta do meu filho na minha casa, né? Porque eu também não estou dando conta do processo de educação do meu filho. Né? Então, eu acho que esse episódio em que a mãe pede para a professora tomar providências de situações que são vividas dentro de casa e na educação familiar, e, ao mesmo tempo, essa professora pede para esses pais tomarem conta de relações que são pedagógicas, né, mostra muito desse desencontro que nós vivemos entre família e escola. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo que a psicologia escolar e os educadores, né, têm que estar atentos. Né? Quer dizer, nós temos que repensar as nossas relações, escola-comunidade, escola-pais, né? Criar espaços em que realmente a dimensão educativa possa ser partilhada, né? Com os pais, com aquilo que a escola está produzindo, está conseguindo construir com a criança, e não apenas, né, querendo que os pais disciplinem essa criança em casa para que ela venha disciplinada para a escola. Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante, como é também a lição de casa, né? Essa ideia de que a criança tem que fazer lição de casa, que o pai e a mãe têm que tirar horas do dia para ficar cuidando dessa criança, e isso significa acompanhar a vida da criança escolar, né? Então, uma coisa necessariamente não tem que culminar na outra. Não é porque eu faço a lição da escola com meu filho que eu acompanho a vida escolar dele. Ao contrário, né? Tem pais que, por desconhecerem os conteúdos que são pedidos pela escola, é um momento muito estressante fazer a lição de casa. Né? É um momento que desorganiza a relação familiar e não organiza a relação familiar em torno da escola. Né? Então, são certas, vamos dizer, relações que precisariam ser repensadas, né, entre escola e família. Né? Episódios onde a escola vai fazer reunião de pais e fica durante 1 hora dizendo para os pais como é que tem que dar banho na criança, como é que tem que ter, que higiene tem que ter, que teve um surto de piolho na escola, que tem que tomar cuidado, que tem que isso. Quer dizer, a parte pedagógica não comparece na reunião, e o que comparece na reunião é a parte, né, de educação para a higiene, né? Quer dizer, como se os pais não desconhecessem essa dimensão da própria vida, né? Sem levar em conta as condições, né, da comunidade, das situações de vida das pessoas que estão ao redor da escola. Quer dizer, então hoje a escola, ela, como nós tínhamos falado, é um lugar extremamente complexo. Cada vez mais a escola tem que trabalhar em rede, né? Ela tem que trabalhar com os equipamentos que existem ao redor daquele bairro, né? Os equipamentos de saúde, de assistência, conhecer o bairro, pensar alternativas, né? Mas não alternativas que venham a culpabilizar a criança e as famílias, ao contrário, né? Alternativas que venham promover a vida dessas famílias, que venham promover melhores condições de participação da família na escola, né? Quer dizer, que a gente tenha a possibilidade de entender a vida e a relação com as famílias de uma forma, né, compartilhada com outros segmentos da sociedade, incluindo aí a dimensão cultural, a dimensão esportiva, né, a dimensão de ocupação desse bairro. Né? A gente tem trabalhos hoje interessantíssimos, né, de recuperação dos espaços urbanos, trabalho com horta, trabalha com os espaços, né, que são pouco utilizados no entorno da escola,
várias experiências de recuperar essa coisa tão antiga, né, que é ir para a escola a pé, né? Quer dizer, como é importante recuperar isso, para que a criança possa entender, né, esse caminho, mas ao mesmo tempo que cuidados que nós temos que ter, né, para que essa criança faça esse percurso. Então, nós temos, assim, hoje experiências importantíssimas e muito bem-sucedidas, né, de que é possível nós fazermos ou compreendermos a escola, né, sob uma ótica que é uma ótica de compartilhar essas responsabilidades sociais, né, e retirar também dos ombros da escola como se ela fosse a única instituição que tivesse que resolver todos os problemas oriundos, né, do espaço social em que nós estamos inseridos. Então, a escola ela é fundamental, né? Ela tem um papel fundamental, mas ela precisa, sem dúvida nenhuma, estar, né, convivendo com os outros espaços sociais, com as outras instituições sociais e podendo pensar alternativas conjuntas, né? Porque quando nós vemos, muitas vezes, essas dificuldades escolares e elas são entendidas apenas como dificuldades individuais, né, a partir desse processo de avaliação das crianças, muitas vezes vem um encaminhamento para outras especialidades, né? Não só para o psicólogo, mas para um médico neurologista, para um psiquiatra, né? Quer dizer, os comportamentos das crianças não sendo entendidos dentro desse contexto de escolarização, muitas vezes são encaminhados a outros especialistas e isso tem gerado um alto índice de utilização de psicofármacos, né, para conter o comportamento da criança, né, para que essa criança possa aprender melhor na escola, né? E o que nós estamos vendo é que a utilização, né, desses medicamentos, desses psicofármacos, elas são extremamente perigosas, né, porque as crianças estão tomando um medicamento que vai atuar sobre o sistema nervoso central, crianças pequenas, né, tomando remédios extremamente fortes. Então, o que nós temos acompanhado, né, é que o encaminhamento que é feito a especialistas, né, além dos psicólogos, né, outros especialistas que também não conhecem o dia a dia da escola, que sabem pouquíssimo sobre o contexto escolar, né, que têm pouca oportunidade de conhecer essa vida diária escolar, a forma como a escola se organiza, os desafios que as escolas têm para poder cumprir com a sua tarefa, né, de socialização do conhecimento e dos valores sociais. Nós vamos ver que muitos desses especialistas também interpretam que essa dificuldade da criança de leitura, de escrita, de comportamento, lá, quando não é entendida dentro desse contexto de escolarização, passa a ser atribuída a essa criança, né? E nós temos hoje algumas escalas de avaliação que são escalas onde, se essa criança, né, tiver uma pontuação mínima nessas escalas, ela já pode tomar um medicamento, né, um medicamento para controlar o seu comportamento, né, um medicamento para que ela tenha mais foco na sala de aula, né? Ou seja, atribuindo a esta criança, simplesmente, toda uma dificuldade que é vivida, né, nas formas como essa escolarização está acontecendo, né? Então, essa criança é duplamente vitimizada, né? Ela é vitimizada porque ela vai tomar um medicamento e vai ter uma série de efeitos colaterais que esse medicamento traz, né? Às vezes toma até mais de um medicamento, né? Medicamentos que atuam sobre o sistema nervoso central, que já há pesquisas no mundo inteiro mostrando que eles são extremamente nocivos às crianças, né? Mas que os seus efeitos colaterais fazem com que ela preste atenção durante X horas numa determinada atividade, né? Quer dizer, essa chamada contenção química, né? Quer dizer, a criança, ela a partir da utilização de um medicamento, ela passa a ter um comportamento
que é um comportamento tido como, entre aspas, esperado pela escola, né? Então, isso é muito, extremamente questionável, né? Quer dizer, como é que nós estamos ensinando essas gerações? Que escola é essa que precisa que uma criança tome um medicamento para poder ensinar, né? Quer dizer, isso é a própria falência, né? Da nossa pedagogia, das nossas formas de pensar estratégias para que as crianças aprendam na nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento que nós temos que ter uma reflexão muito importante, né, a respeito dos métodos que nós estamos usando, da escola que nós estamos oferecendo, da qualidade dessa escola, né, porque ela está muito aquém daquilo que as novas gerações estão buscando, né, para se apropriar do conhecimento socialmente acumulado. Então, nós temos hoje que repensar a nossa escola, repensar as formas de ensinar, para que a gente possa realmente responder a esses desafios que as novas gerações estão pondo para nós. Nós, como pessoas que estamos na sociedade, quantos de nós não temos milhões de exemplos para contar, né, de uma criança de 1 ano, de 2 anos, que já usa a tecnologia, muitas vezes melhor do que um adulto usa a tecnologia, né? Que formas as nossas crianças estão hoje construindo para se apropriar do conhecimento? Que formas as nossas crianças estão construindo, né, nesta sociedade que nós estamos, para poder entender o mundo? E o que nós estamos propiciando a elas, né? E ao mesmo tempo que essa tecnologia avassaladora, nós estamos vendo projetos interessantíssimos que voltam àquilo que há de mais, vamos dizer assim, integrado no meio ambiente, né? Nós vemos as crianças voltando a brincar na terra, né? A se valorizar isso, se valorizar, fazer uma horta, plantar, né? Olhar para a natureza, curtir essa natureza, né? Contar história, lembrar, né? Dos cantos infantis, dos cantos de roda. Então, nós temos aí milhões de situações, né, que estão sendo recuperadas dentro da nossa sociedade. As crianças que são urbanizadas, que nunca viram animais, né, que nunca foram para um sítio, nunca viram determinados animais, não sabem o que é a procriação. Então, inúmeros projetos, né, tentando recuperar esse lugar, né, dessa integração entre urbano e rural, de se repensar o lugar do urbano, né? A ideia de você poder ver a cultura, não só essa cultura do consumo, né? Mas essa cultura da arte. Então, eu acho que nós temos hoje projetos lindos, né? No campo educacional, no campo social, que estão trazendo para estas novas gerações aquilo que há de mais integrado, né, no campo social e procurando romper com essa dicotomia, né, entre escola e vida e trazendo o que for possível, né, do contexto, do meio ambiente, né, educando para esse meio ambiente, educando para a vida de uma outra forma, né. Então, eu acho que nós temos muito que aprender com essas nossas crianças, com essas gerações, né, e ao mesmo tempo bastante coisa a oferecer para eles. Mas nós precisamos estar, né, dispostos a fazer isso, né, a entender que a aprendizagem ela não é inata, que a aprendizagem é um processo cultural, né, é um processo histórico e que, portanto, nós só vamos aprender se nós tivermos oportunidade de ter contato com essas informações, com essas relações, né, com a cultura. Se nós não tivermos isso, nós não teremos como aprender e vamos estar privados aí, e as crianças também, né, de muitas das conquistas da sociedade que estão postas para todos nós.